A gente entende quando é um espírito humano que desencarnou e que está aqui perto da gente. A energia é outra. O seu animal de estimação já teve. Você já observou que o seu animal fica olhando para um lado, enquanto que os animais conseguem ver esses seres, entende? Eles não conseguem manipular o animal. Alguns médios, que as pessoas têm a capacidade psíquica, mas vão ver pela lateralidade, pela visão periférica, alguns vão ver mesmo de frente, como aconteceu o fato da menina ali no avião, que viu uma pessoa, falou, estava ali, era um reptiliano num centro do lado dessa pessoa, e vai acontecer muitas coisas assim, tá, gente? Principalmente com crianças, e os animais de casa vão começar a observar dentro de casa coisas, vocês vão começar a observar, então fiquem de olho nisso. Esses seres não só são meio reptilianos, né? Porque a gente não pode botar culpa só nessa raça, mas tem umas coisas parecidas muito com insectoide. Esses têm um poder de hipnotizar que vocês não têm noção. E eles estão aqui há muito tempo. Inclusive, numa dessas projeções, num dos nossos trabalhos, nós fomos levados num local. Vocês podem pesquisar, tá? Isso aí não é segredo. É uma das maiores cavernas que nós temos aqui no planeta, que fica num parque nacional no Vietnã, no centro do Vietnã. É uma formação geológica. É um local, gente, vocês não têm noção. É uma caverna gigantesca. E levaram a gente lá para quê? Só para vocês terem noção como é que a situação está complicadíssima. E a gente está achando que está tudo muito bom para a gente, né? Eu já vou falar da parte tecnológica também, que está sendo ameaçada. É que ali já tinha uma raça de réptil, de seres humanoides reptilianos, e que se esconde ali, ó, há muito tempo. Eles não entram em contato com os humanos porque existe uma proibição entre a coordenação deles e a liderança. E os que entraram em contato foi na Guerra do Vietnã, quando os soldados americanos e os próprios soldados vietnamitas começaram a ter contato com esses seres e ser mortos por eles. E isso foi mostrado lá, tá? Como é que isso aconteceu. Isso foi escondido da gente. Não falaram o que estava acontecendo sobre isso. Então estão começando a pegar esses seres que eles têm essa capacidade, como um camaleão, de se mutar, de fazer mutação, de fazer se transformar na sua frente, ou então ficar invisível, ou mexer com você e você não saber que eles estão ali, vão ser como farejadores de alguma raça. Então a gente vai ver muitas coisas acontecendo nessas zonas rurais, de algumas regiões mais afastadas do centro urbano, como aconteceu com o processo do chupa-cabra. A gente viu também esse negócio foi por causa do planeta, do magnetismo do planeta, algumas ovelhas em circularidade, alguns pássaros caindo, vocês vão ver algumas coisas acontecendo de novo, e isso é uma coisa que já foi alertada, e a gente entrou nessa caverna. E quando a gente desceu lá, claro que a gente estava projetado em corpo astral, mas eles têm um magnetismo muito forte, então a gente ficava à distância observando que esses seres já estão aqui há milhares de anos, desde a época que eles entraram aqui, e fizeram hibridização entre primatas e homens primatas e essa raça, para poder ver se dava para criar soldados, trabalhadores dessa região. Então eles também estão acionando esse povo. E o que mais me espantou é que isso aqui já está há muito tempo. Os governos já sabiam disso, principalmente quando houve essa guerra lá, já sabia que tinham tido contato, ninguém falou nada. Isso, um deles, quando escapavam para alguma região, dava o nome de qualquer coisa, de ataque entre os animais de casa, né, falando que podia ser um tipo de serpente, outros o chupa-cabra, um cachorro do mato, né, mas a coisa não é bem assim. O próprio projeto que falaram aqui, os processos, vocês vão entender do ET de Varginha, vocês vão entender que existe uma manipulação, uma hibridização, esse ser vem interdimensionalmente para cá, né, com um grupo de outros seres. Todo mundo já sabe dessa história, ninguém precisa falar, mas isso vai acontecer muito agora, muito, e com mais número de aparições. E o mais importante, quando alguém falar para vocês, não desminta a pessoa. Eu senti que eu vi isso. Eu estou percebendo que eu senti igual aconteceu com a mulher lá que tentaram sacanear a menina. Vocês viram na rede social falando, pô, tá quem bebeu o quê? Fumou maconha, viu um reptiliano dentro do avião. Vai ser muito mais do que vocês imaginam. A gente vai começar a observar. Porque vocês vão observar que quando a energia, quando vou dizer, se a frequência Schumann ela aumenta ou diminui, isso também mexe com eles, porque assim como nós, eles também mexem na estrutura deles e acaba se revelando em poucos segundos, frações de segundos, e as pessoas vão começar a ver. Outros também pelo número, a quantidade de vento solar que está chegando aqui no planeta, isso mexe na estrutura deles e também nós vamos começar a observar. Eles estão aqui. Eles não estão aqui a partir de hoje, não. Eles estão há muito tempo. Só que a grande quantidade que vai entrar agora é que está assustando, porque houve uma ruptura e começaram
a passar sem a permissão dos controladores. Os controladores controlavam, realmente não tem como você dizer não entra ou entra, porque existem portais em vários lugares intraterrenos aqui no planeta Terra e também algumas estruturas nessas localidades aqui da Terra. Então estão entrando, só que existe um policiamento. Aí nós vamos entender o que essa cabala escura estava envolvida, o governo oculto, que sempre tiveram contato com esses seres, né? Escreve aqui pra gente aqui, você já sentiu a presença de coisas que você sabe que não é um espírito? Que a gente entende quando é um espírito humano que desencarnou e que está aqui perto da gente. A energia é outra. O seu animal de estimação já teve. Você já observou que o seu animal fica olhando para um lado, enquanto que os animais conseguem ver esses seres, entende? Eles não conseguem manipular o animal. Seu cachorro latindo para de fora de casa, você vai ver quem mora na zona rural, galinhas, principalmente os animais tendo ataques, surtos. Você tem isso. Escreve aqui pra gente ver, pra gente continuar conversando. E o que mais me Muito bom. assustou a mim, Fábio, que é a informação deles, é que existe um ser, uma raça, que eles têm uma capacidade de manipular a nossa tecnologia. Inclusive, o que nós chamamos hoje dessa inteligência artificial que está aí na mão de todo mundo hoje, produzindo vídeo, texto, tem a ver com a manipulação também desses seres, porque eles querem sobrepor a inteligência artificial que está sendo desenvolvida aqui acima dos humanos. Isso é um problema sério que esses controladores estão querendo olhar. Então, eles estão assim observando muito de perto e alguns canalizadores, como o Fábio falou, vão realmente receber contatos, vão receber contato dos controladores quanto dessas raças, induzindo, dizendo que são espíritos de luz ou que são seres de Arcturus, Pleidianos e tantos outros anos que vão estar entrando em contato para trazer a nova luz. Então preste bem atenção, porque não vão conseguir manter durante muito tempo a máscara pela própria fala do mediador e pela própria fala da entidade. Mas o que acontece dessa tecnologia? Esses seres, eles conseguem entrar, gente. São seres, são energias que conseguem entrar e se desenvolver como qualquer outra tecnologia, mesclando a nossa tecnologia com a consciência deles. Como aquilo que nós já falamos daqueles seres que falavam em rede, lembra no SOS? Quem já leu o SOS vai entender um pouquinho o que a gente está falando. Eles conseguiam falar em rede, mas por uma nanotecnologia que estava espalhada no ar. Vocês vão observar por que, que houve tanta liberação desses gases sobre a nossa atmosfera. Por que, que criaram tanto grandes antenas, a China e tantos outros países aí que criaram antenas e metodologias para se comunicar e ver se tem vida fora da Terra? Não era para isso, pelo contrário. É porque eles receberam ajuda desses seres para construir tecnologia de comunicação é, extradimensional. Então vocês vão entender que, na verdade, existe coisas abaixo do nariz da gente, está debaixo do nariz, a gente aqui não quer enxergar. A gente quer ver a novela das 9, a gente quer ver o Jornal Nacional, a gente quer ver o pessoal falando fofoca galáctica, mas não quer observar que está do ladinho da gente, com tudo que está chegando muito rápido. É ruim? Eu vou falar para vocês, a tecnologia não é ruim, só que se a gente não tomar cuidado, ela vai sobrepor a gente, nós vamos começar a ficar parados, obesos, sem pensar, não vamos ter mais ideias, não vamos praticar mais a ideia, a socialização e a nossa potencialidade mental. Isso vai ser um prato cheio para nos tornarmos galinhas de granja, sendo engordadas com ração e com antibiótico. Presta bem atenção quando eu falo antibiótico, para não precisar falar de outros medicamentos que estão chegando por aí, com outras metodologias para mudar a vida da gente. Eu vou deixar vocês escreverem aqui quem já sentiu presença, quem já viu crianças, você que tem filho em casa, fala, olha mãe, eu tive, a gente viu o garoto de Portugal que ele descrevia como um jacaré, porque ele não sabia que era um reptiliano, né? Assim como as meninas que me mandaram um e-mail, né, a mãe de duas meninas mandaram e-mail, que falaram para mim que as filhas, as duas meninas, elas viam ser como um gafanhoto gigante, que não tinham os braços como, que é assim que ela descreveu, né, claro que não é braço, não tinha como um gafanhoto, mas tinha braços diferentes, mas a cabeça lembrava o gafanhoto. E quando elas foram para o quintal para buscar o gato estava seco. O gato estava brincando com eles dentro de casa, está lá no e-mail. Estava brincando com eles dentro de casa. Minutos depois, quando elas vão atrás do gato, que elas veem esse gato está embaixo de uma árvore, seco, estático. E eles não entenderam, nem a família, porque estavam vendo o gato brincar com as meninas, e ela queria saber, será que isso é um ataque de algum ser? E eu já vou falar para eu falei para ela no e-mail, falo para vocês, é claro que é como está acontecendo.